A narrativa experimental é uma forma de contar histórias que busca desafiar as convenções da narrativa tradicional. Ao invés de seguir a estrutura clássica de enredo, personagens e conflitos, a narrativa experimental explora conceitos e ideias mais abstratos e inovadores, utilizando uma linguagem simbólica e criativa. Essa forma de narrativa é especialmente adequada para a representação de temas contemporâneos e desafiadores, como a identidade, o amor, a morte e a tecnologia. A narrativa experimental é caracterizada por uma série de elementos que a diferenciam das narrativas tradicionais, como a presença de metáforas, símbolos, imagens e outros recursos narrativos. Ela oferece uma nova forma de contar histórias. A narrativa experimental também é valorizada pelo seu potencial para explorar questões sociais e políticas de maneira mais inovadora e eficaz. Ao utilizar uma linguagem simbólica e metafórica, a narrativa experimental pode transmitir mensagens mais profundas e subjetivas, catalisando a reflexão e o debate sobre questões importantes da sociedade. É uma forma única e poderosa de contar histórias que oferece ao público uma nova perspectiva sobre o mundo e as questões contemporâneas, ao mesmo tempo em que desafia as convenções da narrativa tradicional. A narrativa experimental também tem sido utilizada no contexto de jogos eletrônicos, oferecendo aos jogadores uma nova forma de experimentar e interagir com histórias e mundos virtuais. Em jogos eletrônicos, a narrativa experimental é geralmente implementada como uma forma de criar uma experiência de jogo mais imersiva e significativa para o jogador. Os jogos eletrônicos com narrativa experimental podem oferecer ao jogador uma grande liberdade de escolha e uma ampla gama de possibilidades de ação, permitindo que o jogador influencie o rumo da história e desenvolva sua própria narrativa. Esses jogos também podem utilizar recursos narrativos como imagens, som, música e diálogos para transmitir ideias e conceitos abstratos de uma maneira mais criativa e impactante. Os jogos eletrônicos com narrativa experimental também podem oferecer ao jogador uma experiência mais reflexiva e crítica, ao explorar questões sociais e políticas de maneira mais profunda e subjetiva. Ao mesmo tempo, esses jogos também podem ser divertidos e desafiadores, oferecendo ao jogador uma grande variedade de desafios e missões para completar. No contexto dos jogos eletrônicos, oferecem ao jogador uma nova forma de experimentar e interagir com histórias e mundos virtuais, além de oferecer uma experiência de jogo mais imersiva, significativa e desafiadora. Ideias para narrativas experimentais. Narrativas experimentais em jogos oferecem uma ampla gama de possibilidades e possibilitam a criação de histórias únicas e inovadoras. Aqui estão algumas das ideias que podem ser exploradas em jogos com narrativas experimentais. Um exemplo disso são histórias não lineares. Esses jogos permitem que o jogador faça escolhas que afetem o rumo da história, criando sua própria narrativa personalizada. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. The Witcher 3 Wild Hunt oferece ao jogador várias opções de escolhas que afetam o rumo da sua história e permitem a criação de sua própria narrativa. Além disso, as escolhas do jogador têm consequências claras e significativas na história e na evolução dos personagens. Fallout New Vegas é conhecido por ter uma narrativa não linear, onde as escolhas do jogador têm impacto significativo na história e nas ramificações das missões. O jogador pode escolher como lidar com as diferentes facções do jogo, o que afeta a história e as consequências das ações do jogador. Além disso, o jogador também pode escolher o rumo da história principal, através de suas decisões e ações. A reinterpretação de contos de fadas e mitos. Esses jogos permitem explorar histórias conhecidas de uma forma inovadora e surpreendente, oferecendo uma nova perspectiva sobre histórias clássicas. Existem muitos jogos que reinterpretam contos de fadas e mitos de uma forma inovadora e surpreendente. Que tal mais alguns exemplos? Transistor, um jogo de ação e aventura que se passa em um mundo futurista e reinterpreta contos de fadas clássicos como João e o Pé de Feijão. Child of Light, um jogo de RPG que conta a história de uma jovem princesa que viaja pelo reino de Lemúria para recuperar seu corpo e sua luz. O jogo reinterpreta contos de fada como A Bela Adormecida e Branca de Neve. Ori and the Blind Forest, um jogo de plataforma e aventura que segue a jornada de Ori, um espírito florestal em sua missão para restaurar a luz e equilíbrio em um mundo sombrio e ameaçado. O jogo reinterpreta elementos de contos de fada como A Bela e a Fera. Okami,
o jogo de ação-aventura que se passa em uma versão mitológica do Japão antigo. O jogador controla um deus lobo chamado Amaterasu e ajuda a proteger o reino celestial de ameaças sobrenaturais. O jogo reinterpreta vários mitos e lendas japoneses. Viagem no tempo. Esses jogos permitem ao jogador viajar através do tempo e experimentar diferentes períodos históricos, bem como futuros imaginários. Mais alguns exemplos de jogos que se utilizaram disso. Life is Strange. Esse jogo permite ao jogador controlar uma adolescente que possui a habilidade de voltar no tempo e mudar o rumo da história. Prince of Persia, The Sands of Time. Esse clássico jogo de ação-aventura permite ao jogador controlar um príncipe que viaja através do tempo para mudar o rumo dos eventos e salvar o seu reino. Braid, esse jogo de plataforma puzzle, permite ao jogador controlar um personagem que viaja através do tempo para resolver quebra-cabeças e descobrir o segredo por trás da história. Chrono Trigger, esse clássico RPG de 16 bits, permite ao jogador controlar um grupo de personagens que viajam através do tempo para mudar o rumo da história e impedir a destruição do mundo. E esses são apenas alguns exemplos de jogos que exploram a temática da viagem no tempo. Há muitos outros que também oferecem essa experiência para os jogadores. Jogos de realidade alternativa. Esses jogos permitem explorar questões sociais e políticas através de histórias baseadas em mundos alternativos, oferecendo ao jogador uma visão distinta do mundo real. Vamos para mais alguns exemplos? Deus Ex. Essa série de jogos de tiro em primeira pessoa e RPG se passa em um futuro distópico, onde as tecnologias de augmentação humana são comuns e a conspiração e o conflito governamental estão em alta. Stalker, Shadow of Chernobyl. Esse jogo de tiro em primeira pessoa se passa em uma área contaminada pela radiação da usina nuclear de Chernobyl, onde os jogadores lutam por sobrevivência e riquezas enquanto exploram o terreno perigoso. Metro é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa que se passa em um mundo pós-apocalíptico alternativo. O jogador assume o papel de Artyom, um habitante de estação subterrânea de metrô de Moscou, e explora um mundo pós-apocalíptico desolado pelo impacto de uma guerra nuclear. Histórias interativas. Esses jogos permitem ao jogador interagir de uma forma mais profunda e também significativa, com personagens e elementos narrativos. E olha mais uns exemplos aí para vocês. Until Dawn. Esse jogo se passa em uma montanha isolada, onde um grupo de amigos precisa sobreviver a uma série de eventos sinistros. A escolha do jogador afeta a sobrevivência dos personagens e a trama da história. Her Story. Nesse jogo de investigação, o jogador assiste a uma série de entrevistas com uma mulher em uma prisão. As respostas dela às perguntas formam uma história que pode ser desvendada pelo jogador. Heavy Rain. Esse jogo de aventura interativo segue a história de vários personagens que se unem para encontrar um assassino conhecido como Origami Killer. As escolhas do jogador afetam o rumo da história e a sobrevivência dos personagens. Ainda tem os jogos de realidade virtual. Esses jogos utilizam a tecnologia de realidade virtual para criar uma experiência imersiva e envolvente para o jogador, transportando para um mundo completamente novo. E quais são eles? Só alguns exemplos aqui para vocês. Star Wars Squadrons. Esse é um jogo de simulação de combate espacial desenvolvido pela EA Motive Studios e lançado em 2020. Ele permite que os jogadores experimentem as emoções de voar como pilotos em combates na primeira pessoa na galáxia de Star Wars. Half-Life Alyx. É um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Valve Corporation e lançado em 2020, exclusivamente para a realidade virtual. É o primeiro jogo da franquia Half-Life em 13 anos e também é considerado um dos melhores jogos da realidade virtual já lançados. Essas são apenas algumas das ideias que podem ser aplicadas em jogos com narrativas experimentais. E há muito mais possibilidades a serem exploradas e desenvolvidas. A experimentação da linguagem. A linguagem é um elemento fundamental na narrativa dos jogos. Ela é usada para criar personagens, construir mundos, contar histórias e envolver o jogador. A experimentação de linguagem pode ser para mudar a maneira como a história é contada e para criar um mundo de jogo mais imersivo. A experimentação de linguagem pode assumir várias formas, como o uso de dialetos, gírias, jargões ou linguagens fictícias. Por exemplo, em jogos de ficção científica, os desenvolvedores podem criar uma linguagem fictícia para as espécies alienígenas do jogo, para dar mais profundidade e realismo ao mundo. Em outros jogos, a experimentação pode envolver o uso de linguagem poética ou metáforas para evocar emoções e criar atmosferas.
Jogos como Bastion, Transistor e Hades, da desenvolvedora Supergiant Games, são conhecidos por sua experimentação de linguagem. Esses jogos usam a narração em off para contar a história do jogo, como uma linguagem poética e simbólica. A narrativa é contada através de diálogos e monólogos, que são entrecortados com narrações poéticas. A experimentação de linguagem nesses jogos ajuda a criar um mundo rico em detalhes e atmosfera, e dá vida aos personagens de uma maneira mais profunda. A experimentação de linguagem pode ser usada para subverter as expectativas do jogador e criar um senso de surpresa e mistério. Por exemplo, em jogos de mistério, a experimentação pode envolver o uso de pistas linguísticas que levam o jogador a conclusões errôneas antes de revelar a verdadeira história. A experimentação de linguagem nos jogos pode ser usada de várias maneiras para mudar a maneira como a história é contada e criar um mundo de jogo mais imersivo. A experimentação pode envolver o uso de dialetos, jargões, linguagens fictícias ou linguagem poética e pode ajudar a criar uma atmosfera mais autêntica e realista. A experimentação de linguagens também pode ser utilizada para subverter as expectativas do jogador e criar um senso de surpresa e mistério. Elementos que contribuem. Existem diversos elementos que podem contribuir para a construção de narrativas inovadoras em jogos. A seguir, eu vou descrever alguns deles. Personagens complexos e multifacetados. Personagens bem desenvolvidos e interessantes podem ser fundamentais para a construção de uma narrativa inovadora. Personagens com camadas, motivações e conflitos podem criar situações inesperadas e trazer profundidade para a história. Reviravoltas surpreendentes. A inclusão de reviravoltas inesperadas pode ser um elemento poderoso para manter o jogador engajado e interessado na narrativa. Se bem executadas, essas reviravoltas podem deixar o jogador chocado e perplexo, fazendo com que ele queira saber o que acontece em seguida. Escolhas do jogador. Dar ao jogador a possibilidade de tomar decisões que afetam o curso da história pode ser um elemento inovador e empolgante. Quando o jogador percebe que suas escolhas realmente afetam o mundo do jogo, ele se sente mais investido na história. Uso de linguagem simbólica. A utilização de símbolos e metáforas pode trazer profundidade e complexidade à narrativa. O uso desses elementos pode criar significados ocultos e nuances na história e permite ao jogador interpretar a trama de maneiras diferentes. Mundo rico e detalhado. Um mundo rico e detalhado pode ser fundamental para a construção de uma narrativa envolvente. Quando o jogador se sente imerso em um mundo coeso e interessante, ele fica mais motivado a explorar e descobrir o que há naquele universo. Temas e ideias relevantes. Alguns temas e ideias atuais podem contribuir para a criação de uma narrativa inovadora. Quando a história aborda questões importantes, como problemas sociais ou dilemas morais, ela pode ter um impacto mais forte no jogador e deixá-lo pensando sobre o que aconteceu depois de terminar o jogo. Estrutura de roteiro para narrativas experimentais. A seguir, eu vou descrever uma estrutura de roteiro que pode ser utilizada para criar jogos com narrativas experimentais. Vamos nessa? Introdução. A apresentação do protagonista e do mundo em que ele vive é o estabelecimento de conflitos e motivações que impulsionarão a narrativa. O primeiro ato é uma introdução de personagens secundários e elementos do mundo do jogo. É um desenvolvimento de um conflito principal e um objetivo claro para o protagonista. Possibilidade de escolhas que afetarão o curso da história. Já no segundo ato, é o aumento da complexidade do enredo e a introdução de reviravoltas inesperadas, desenvolvimento dos personagens secundários e aprofundamento de suas motivações, e inclusão de elementos simbólicos e metáforas que acrescentem profundidade à história. No terceiro ato é o clímax da narrativa, com um confronto final entre o protagonista e o antagonista, resolução dos conflitos principais e secundários e uma possibilidade de finais múltiplos, dependendo das escolhas do jogador. Por fim, temos a conclusão, um epílogo que mostra as consequências das escolhas do jogador e o impacto que elas tiveram no mundo do jogo. Reflexão sobre os temas e ideias abordados na história, possibilidade de deixar ganchos para futuras histórias no mesmo universo. É importante lembrar que essa é apenas uma sugestão de estrutura e que jogos com narrativas experimentais podem ter formatos bastante diferentes e inovadores. A experimentação é fundamental nesse processo e é o que torna cada jogo único e especial. Até a próxima, pessoal!